Boa tarde, moçada, beleza? Então agora a gente vai ver torque, a gente vai continuar vendo torque, torque de uma força, momento de uma força ou momento de alavanca, é tudo a mesma coisa, né? O torque é um conceito físico relativo à rotação de um corpo depois de uma determinada força exercida sobre ele, ou uma tendência de rotação desse corpo, tá? Isso seria torque. Bom, lembra, eu já falei na aula passada, torque é uma grandeza vetorial. Na verdade, você que vai fazer engenharia, você vai ver semestre que vem ou o ano que vem, que torque é um produto vetorial. E o resultado de um produto vetorial, nós temos um vetor. Então, torque é uma grandeza vetorial, que eu posso fazer torque é igual ao produto vetorial entre o vetor posição e o vetor força. Olha, na verdade, eu já posso trabalhar o módulo do vetor posição vezes o módulo do vetor força vezes o seno do ângulo entre os dois. Só que para usar esse ângulo, eu tenho que colocar a origem desses dois vetores no mesmo ponto, tá? Eu trabalho esse ângulo aqui. Mas não é a melhor maneira, tá, gente? Uma maneira que é mais trabalhosa, mas que vai te dar mais segurança, é trabalhar que a força tem que ser sempre perpendicular a essa distância que une a própria força até o ponto de giro, né? Então, por isso que eu digo, apareceu uma força de revesgueio, a primeira coisa que você vai fazer é decompor. Revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe. Uma no eixo Y, outra no eixo X. Lembra, prolonga a força, ó. Fx passa pelo ponto de giro, esse é o ponto de giro. Ela não vai realizar torque. Já Fy, olha só, forma um ângulo de 90 graus com a distância, com o vetor posição entre o ponto de giro e essa própria força. A Fy vai causar torque. É a mesma coisa de eu pegar uma chave de boca, né? E tentar rotar, aqui está o parafuso, tentar rotacionar o parafuso empurrando ou puxando. Eu tenho que fazer uma força efetiva. Essa força forma um ângulo de 90 graus, no caso, com a minha chave de boca, né? Daí eu consigo fazer a rotação desse meu parafuso. Se eu faço uma força meio de revesgueio, eu não tenho toda a ação dessa força para rotacionar. Ou seja, eu decomponho, né? Eu posso decompor essa força e o seu componente perpendicular é que vai gerar essa rotação, ou a tendência dessa rotação. Então, olha, aquele Fx não gera torque, mas o Fy gera. Olha a figura geométrica que eu estou forçando você a olhar. Esse Fy é um pedacinho da força F, é uma componente da força F. Então, ó, Fy é cateto oposto. Então vai ser seno vezes F, que é o valor dessa componente. Então, eu sei que força vezes o seno desse ângulo é que vai ser a parte da força que é efetiva no torque, no giro, né? E então eu posso achar o torque a partir de F seno de θ, tá? Mas então vamos fazer essa abordagem mais vetorial. Olha só, gente, presta bastante atenção. Depois eu falo sobre isso. A gente tem que o vetor torque, ele vai ser dado pela regra da mão, que eu posso fazer pela regra da mão direita. Olha só, aqui eu tenho a chave de alavanca. Vamos pegar uma chave de alavanca aqui para dar bastante exemplo para você. Então, olha só. Esse seria o meu dedão, o vetor torque. Olha só como que eu faço com a mão. Aqui seria o meu braço de alavanca e a ponta dos meus dedos é a força. É a força que eu vou exercer para tender a fazer isso girar. Olha, se eu faço uma força aqui, ó, o meu vetor torque está no eixo de rotação, que é o meu dedão, que está fazendo o papel do parafuso. Olha o vetor torque para cima. Se eu fosse fazer uma força contrária, o meu vetor torque seria para baixo, ó, uma força contrária. Então, ó, aqui estaria o braço de alavanca, que é a força, e aqui o vetor torque. Então, ó, o vetor torque perpendicular ao vetor posição e ao vetor força. Aqui estaria o torque, então eu tenho torque para cá, tenho torque para cá. Então, olha, eu tenho a chave de fenda, vamos pegar essa mini chave de fenda. Então, eu quero saber para onde vai estar o vetor torque. Então, olha, eu vou fazer uma força aqui e o braço da minha chave de boca está aqui, ó. Quando eu giro, o meu vetor torque está para cima. Se eu girar no outro sentido, obviamente, o meu vetor torque vai para baixo, para cima, para baixo. Então, note, vetor torque, braço de alavanca e a força. A força você vai deixar o dedinho inclinadinho para fazer um ângulo de 90 graus. Ó. Aqui é o vetor torque, aqui é o braço e aqui é a força. Ó,
o vetor torque estaria entrando. Se eu fizesse uma força para cá, o vetor torque estaria apontando para mim. Tá? Olha só a questão que caiu na UniOeste. Mas antes, vamos só lembrar, ó. Primeiro passo, traçar as forças, encontrar o ponto de giro, prolongar as forças. Quarto passo, encontrar o braço de alavanca, que não é uma distância qualquer, é uma distância perpendicular entre a força e o eixo de rotação. Tá? Estudar o giro e lembra, condição de equilíbrio de um corpo extenso, somatório das forças igual a zero e somatório dos momentos igual a zero, não ou. Né? Lembra, um corpo extenso, ele tanto translada como rotaciona, tá? E encontrar o ponto de giro é importante porque aqueles exemplos que eu dei na aula passada e que vou resolver hoje, nem todo o corpo está girando, né? Você vai ter que encontrar um ponto a qual você estabeleça o giro. Então presta atenção. Olha essa questão que caiu na UniOeste. Uma pessoa usa uma chave de boca para apertar um parafuso, conforme a figura abaixo, né? Então nós temos aqui a alavanca, né? Que seria a chave de boca, e essa outra aqui eu vou representar a força. Ó. A força estaria assim, ó. A força não está perpendicular à minha chave de fenda que eu vou girar, né? Ela está de revesgueio. Então, olha, ela está aqui, aqui a força. Ela está de revesgueio em relação à minha chave de boca. Eu consigo decompor, mas vamos falar ainda. Conforme a figura abaixo, a distância do centro do parafuso até a extremidade do cabo da chave de boca é de 30 centímetros. E a força F, aplicada a 5 centímetros da extremidade do cabo da chave, possui intensidade F igual a 20 newtons. Assinale a alternativa correta. Então ele me dá essa chave de boca, né? Aqui estaria a extremidade que está junto com o parafuso, e faz uma força assim, ó, que eu consigo decompor tanto no eixo Y quanto no eixo X. Note, senhores, essa força ela não é totalmente efetiva no giro desse parafuso. É essa FY que é efetiva. Olha só, forma um ângulo de 90 graus com a chave de boca. Se eu for fazer o meu vetor torque, olha só como fica. Aqui está o braço da minha chave de boca. A força eu vou fazer aqui e aqui está o parafuso. Ó. Eu vou rotacionar. Você não está vendo porque o dedão está voltado para mim. Se eu fizesse assim, ó, aqui estaria a força para cima, o vetor torque para cima. Como ele está fazendo aqui, ó, aqui está o vetor torque apontando para mim. Se eu fosse fazer uma força nesse sentido, o vetor torque é para baixo. Então note, o vetor torque ele vai ficar ao longo do eixo de rotação, que é o próprio parafuso. Nesse caso, se a gente olhar bem, né, aqui está, vamos fazer do jeito que está ali, ó, aqui está o parafuso e aqui eu vou fazer a minha força, né? Então, opa, eu vou fazer a minha força com o parafuso, olha só, aqui está o vetor torque ao longo do parafuso, ou seja, o vetor torque ele está perpendicular ao plano dessa página. O torque gerado por F atua ao longo do eixo do parafuso, sendo que sua orientação perpendicular à força F e ao plano da página. Nesse caso, aqui está o vetor torque. Ó. Então aqui vai estar aquela força Fy, né? E aqui está o vetor torque. Posso até fazer a força F mesmo, que uma componente dela vai realizar torque. Esse é o torque, tá? O vetor torque. Vi poucos vestibulares a respeito disso. Agora, o próximo vídeo que eu vou fazer são vídeos de questões mais pesadas, tá? Então eu vou montar duas questões, uma da Federal de Santa Catarina, outra da CAF, para exemplificar mais torque para vocês, beleza? Daqui a pouco a gente se fala, se você quiser, assista o outro vídeo.